Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos em mais uma live hoje, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Sebastião Pimenta. Pessoal que tô aguardando o pessoal entrar, ele entrar também, para eu chamar ele. E já vou avisando o pessoal aqui que estiver assistindo no YouTube depois. O contato do Pimenta tá aí embaixo na descrição, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele. E, e é isso aí, as lives estão ficando super legal, a gente está trazendo pessoas bacanas aí para a gente conhecer um pouquinho o trabalho de cada um pouquinho a trajetória, aprender um pouco. Então, agradeço a todo mundo aí que está ajudando na divulgação das lives, está ficando muito bacana, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Pimenta sobre porcelana, vários assuntos. Vocês vão conhecer um pouquinho o Pimenta e vamos ver como é que é, tudo bem? Lourusso, hoje tem live do Lourusso também, né? Às 6 horas. Ele vai falar de engobe, então não percam. Deixa eu só ver se o Pimenta já entrou aqui. Ainda não. Se entrar, Pimenta, só me dá um oi aí, tá? Coloca no comentário um oi aí, só pra eu saber que você já entrou aí na live, enquanto o pessoal vai entrando, tá? Queria dar um aviso aí pro pessoal que já tá aí. Falaram assim pra mim por que eu não troco de tela, porque tava com dificuldade. Infelizmente não dá, é uma opção do Instagram, como eu chamo o convidado, então fica na parte de baixo. Também falaram por que eu não posso tirar os comentários, mas aí não tem a interação. Então, infelizmente, a gente troca ideia, a gente vê tudo e a gente está aprendendo, mas tem algumas limitações por ser uma live, né? E o pessoal que está assistindo no YouTube depois tem essa opção de não ter os comentários aí. Do Lourusso, eu tenho colocado, depois quando terminar a live aqui, eu coloco lá para vocês o link do perfil dele, tá? Ele tá aqui, dá um oi pessoal, Lourusso. Só para o pessoal copiar o seu Instagram aí. Boa tarde, Bia, tudo bem? Chegando já o pessoal. Já deu uma ligada pro Pimenta, só estou aguardando ele a se conectar aí para a gente começar o bate-papo. E lembrando aí o pessoal aí que daqui a pouco... Gente, veja essa internet, a minha aqui tá ok. Muitas vezes a internet de vocês está com algum problema cortando e aí vocês... Ó, o do Lourusso acabou de colocar aí, ó. Tá? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Não, ainda não. Não consegui achar ele nos nomes aqui. Opa, tudo bem? Ó, o Lourusso colocou aí, tudo bem, César? Tudo bom, César? Esse é o perfil dele aí, se vocês quiserem entrar lá depois. A gente vai bater um papo. E agora tem que esperar. Enquanto a gente espera, tem que colocar aqui do lado para ficar assim. Ah, ele acabou de chegar aqui. Vou chamar ele aqui. Já chamei. Opa, tá de cabeça para baixo? Ô, Pimenta. E aí? Tudo bem? Tô com um problema aqui na Ajeita minha aí. tela aqui, peraí. Você tá com o celular de lado? Não, eu tô com tablet. Agora, Ah, tá. por que que eu tô de cabeça para baixo? Eu também não tô entendendo, não. Peraí que eu tô no tablet aqui, tô tentando virar o tablet. Só um minutinho. Fica tranquilo. Na hora que gira o tablet, a imagem gira ao contrário também. Peraí. Tá complicado isso aqui, hein? Você quer sair e tentar conectar para você ver? Tentar você. Deixa eu tentar eu te chamando aqui, peraí.
Vamos tentar de novo. Tá bom, vou te desconectar e você me chama. Percalços técnicos. Tá usando o tablet lá e ele não tá conseguindo deixar o tablet em pé, mas a gente vai conseguir falar. Já entrou bastante gente aí, ó. Já estamos com 85 pessoas. Hoje a gente vai começar com Pimenta. Para quem não conhece o trabalho do Pimenta, vale a pena dar uma entrada lá no Instagram dele depois para dar uma conferida. É um cara com uma bagagem aí de cerâmica extraordinária. Muitos anos morando na China e no Japão, estudando principalmente porcelanas. Ele tem uma gama muito grande. Hoje a gente vai bater um papinho um pouquinho sobre porcelanas, né? Que eu acho que o pessoal aqui não conhece muito bem. A gente tem pouca tradição na porcelana aqui no Brasil, né? A gente está falando de massas de porcelana, porcelana para modelagem, para molde e tudo mais, todo o processo de pintura. Eu sei que no Brasil tem bastante gente que pinta porcelana, né? Faz a pintura tradicional de porcelana. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo dele aí de aprendizagem que ele teve, de estudos lá fora. Então, eu acho que... E fora, nossa, tem muito assunto. Ele também faz macro cristalino, que eu acho incrível essa técnica. A gente vai conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho o trabalho dele. Ele acabou de me chamar aqui, ó. Pronto, vamos ver. É que é muita gente chamando. Aí, muitas vezes, o pessoal entra e clica no botãozinho de chamar. Ainda tá de lado, primeiro. Tá de lado ainda. Não consegue travar a tela? Tem um botão quando você trava a tela para ela não girar? Eu vou girar o tablet, tá vendo? Eu vou girando e a imagem complicada. Ela gira junto. Ela gira? E eu tô tentando aqui. Peraí que eu vou tentar no outro celular aqui. Oi? Vou desligar e vão tentando aqui. Como é que a gente fala? Vai falando até eu conseguir ligar no outro tablet? Não, pode ir lá. Não tem problema não. Eu vou distrair no pessoal. Bom, pessoal. Olha só, a mesa está aqui já, tudo prontinho, esperando. Estou com várias amostras, várias coisas aqui. Que legal. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Peraí, então. Vou sair, tá? Tá bom. Fica tranquilo. Enquanto isso, vai chegando o pessoal aí. Ele vai trocar de telefone. Ele está usando o tablet. Eu acho que o tablet não tem muita... Tem algum problema na questão de girar o ângulo e não ficar em pé. É questão do Instagram. Faltou um ensaio antes, né? Ao vivo é assim mesmo, mas tudo bem. Tá chegando mais gente aí, tá legal. Vamos lá, vamos lotar a live hoje aí. Vamos conversar bastante sobre vários assuntos. E a gente está fazendo aqui quase 2 horas de live, então tá ficando muito bacana. E lembrando, pessoal, que as lives anteriores já estão lá no YouTube. Acabei de subir a de ontem, que eu fiz com a Oclelis, já está disponível. Tem uma... Deixa eu ver, ele chamou aqui. Depois eu coloco do Louro. Opa! Agora eu consegui. Agora eu não estou mais de cabeça para baixo. Eu acho que é porque, de tanto pessoal falar que eu sou japonês falsificado, eu fiquei de cabeça para baixo aqui no Brasil, né? Não, mas deu certo, tá ótimo a imagem. Tá então boa. Tá jóia. Tem um fundo aí, tem uma luz no fundo que é tipo... É luz ou é claridade natural? Aê! Claridade da janela. Pronto, mudei. Beleza, agora ficou legal. Prontinho. Legal. Beleza. E, Pimenta, eu queria te agradecer aí pela disponibilidade, tá? Eu que agradeço pelo convite. Muito legal. Eu já te conheci há muitos anos atrás num evento, não lembro se foi com o TAF, mas... Com o TAF da vida, eu não lembro em qual deles, não sei se foi em Petrópolis ou no também não lembro. do Rei. Não sei se você foi em São João del Rei, mas a gente já se encontrou sim. Foi. Você está em Minas, que lugar de Minas? Eu sou natural de Belo Horizonte, agora eu estou em Governador Valadares. Eu moro em Governador Valadares desde 91. Governador Valadares, olha só que legal. Mas, aí pessoal, assim, o Pimenta, você está voltando agora. Você estava onde? No Japão ou na China? Você está sempre no... Eu estava dessa vez agora, eu estava no Japão.
Eu fiquei 6 anos lá no Japão agora. Tá Eu estava legal. na cidade de Arita, ao sul do Japão. Para o pessoal se localizar, é uma cidade próxima para brasileiro, né? Para japonês é bem distante, mas é mais perto, ponto de referência aí, próximo de Nagasaki. O pessoal conhece mais Nagasaki, né? Então é próximo a Uhum, Nagasaki, é onde nasceu a porcelana japonesa. Então eu fiquei em Arita 6 legal, anos. bacana. Então, gente, a gente vai falar um pouco sobre esse universo da porcelana aí, só para a gente situar, depois a gente vai conversando. Primeiramente, eu queria te perguntar um pouquinho, você tem mais de 30 anos aí de experiência na cerâmica, né? Fala um Uhum. pouquinho aí da sua trajetória aí, lógico, pode tentar encurtar, porque senão a gente vai Tem que nas lives encurtar, aí. tem que encurtar. Bom, vamos lá. Eu sou formado em comunicação visual, né? Aham. Em Belo Horizonte, pela atual Universidade do Estado de Minas Gerais. E lá a gente não tinha cadeira, não tinha disciplina de cerâmica, mas no curso de design, que hoje seria o equivalente ao design, né? A comunicação visual hoje virou design gráfico. A gente tinha uma cadeira de modelagem. E eu, para te falar a verdade, eu não gostava de cerâmica, detestava cerâmica. Quando eu formei, eu dividi um espaço, a gente alugou um escritório, eu e uma amiga, colega da faculdade, e a gente brigava demais, porque ela era ceramista e eu trabalhava com pintura em papel de arroz e em seda. E eu vivia brigando com ela, que ela sujava tudo meu de barro, detestava aquele lama, mas sujeira, era um caos. E a gente sempre brigou, terminamos, né, a relação, depois hoje a gente é amigo novamente. E acabou um tempo depois disso, eu fui ao Japão por um programa do governo, fui como professor em treinamento. Na época eu já dava aula num colégio, no Isabela Hendricks, né, em Belo Horizonte, e também em mais 2 escolas de segundo grau, dava História da Arte e Artes Aplicadas. E aí eu fui para o Japão para poder fazer um treinamento sobre o sistema de ensino da arte e educação japonesa. E lá o bichinho da cerâmica entrou no meu poro, em todo o meu sangue, me picou, né? Fui contaminado e me apaixonei pela cerâmica e comecei a fazer cerâmica. A Legal. minha experiência, a primeira experiência foi com a cerâmica mesmo, com o barro. E o que me chamou a atenção foi que, onde eu estudei, na cidade de Sendai, no Japão, ao norte do Japão, onde teve aquele grande terremoto com o tsunami e tudo, aquela Aham. questão triste lá, né? Eu estudei lá e eu tinha que fazer uma cadeira de modelagem, ou escultura ou cerâmica. Era uma condição. E quando eu cheguei na aula de escultura, eles estavam fazendo réplica de esculturas gregas. Eu não queria, se fosse fazer escultura grega, eu iria para a Itália, né? E aí não tinha como eu fazer aquilo. Eu fui para a oficina de cerâmica. Cheguei na cerâmica, o professor estava pintando, fazendo etsuke, que é a pintura, o sumie, a pintura tradicional japonesa na Sim. cerâmica. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí ele virou para mim, o barro tá ali, o torno tá ali, senta e vai fazer. Eu nunca tinha mexido no torno na minha vida. E aí foi que eu comecei. Isso passou, Legal. voltei ao Brasil, comecei a mexer com cerâmica, montei ateliê, essa coisa toda, sempre com argila, né? Com o barro, né? Com as passas Aham. cerâmicas, argila vermelha, greze, etc. Nunca tinha visto ou trabalhado com a porcelana. E em 2007, eu fui para Jingdezhen, na China. Pelo que me falaram, eu não sei se eu estou falando bobagem, se eu estiver, alguém souber, depois me fale, mas me falaram lá que eu estava sendo o primeiro brasileiro a fazer residência artística em Jingdezhen. Eu fiz residência no Instituto Sambal, que era dirigido, né, pelo ceramista chinês Jackson Lee, muita gente conhece ele, e ele já teve em São Paulo também, né, na USP, para palestras e tal, também em São João del Rei, alguns anos atrás, e eu trabalhei lá com ele, né, com o Jackson Lee, e com a irmã dele, a Wendy.
e foi aonde eu comecei a trabalhar com a porcelana. Eu fui para fazer residência. Então, durante 3 meses, eu fiz residência em 2007, voltei ao Brasil. Eu acho que aquilo me chamou muita atenção. Em 2008, eu fui levando um grupo de ceramistas mineiros. Depois, em 2009, eu levei um grupo misto com pessoas de várias partes do Brasil, ceramistas, amigos da gente aqui. Pessoas aí de São Paulo, de Brasília, né, de todo lugar. Eu lembro desses passeios que você fazia, convidava o pessoal para ir, né? Isso. Era muito legal. A gente foi muito bem recebido, né? O interessante, muita gente pergunta, mas e a língua? E a língua? Como é que você fazia com a língua? Eu não sabia falar nada, zero, em chinês. Mas eu queria ter contato com o ceramista chinês. Então, eu não ficava preso no instituto. Eu fiz amizade com chineses e tal. Então, eu saía andando e, de memória, eu ia aprendendo o chinês, porque eu queria chegar e saber o que era, que material era aquilo e tal. Então, eu comecei a aprender a língua e os termos técnicos de cerâmica. Sim. E isso eu fui em 2007, 8, 9, 10, em 2011, e sempre ficando de 3 a 4 meses. Em 2011, a Wendy Lee, que é a irmã do Jackson Lee, do Sambal, eles me convidaram para ser o diretor de estúdio do Sambal. Então eu fiquei 1 ano lá, né? Olha que legal. A gente brinca que era escraviário, né? Chinês trabalha de segunda a segunda, né? E a gente lá tinha que trabalhar. E era muita gente, então eu coordenava o estúdio e, paralelo, ia aprendendo sobre a porcelana. Bacana. Até depois de 2011 eu fiquei lá, e sempre ia e voltava, né? No Brasil, entre 2007 até 2011, até 2010, né? Eu ficava 3 meses, 4 meses lá e voltava para Governador Valadares, dava aula na universidade, negociava férias de 3 meses, então eu acelerava minhas aulas, era uma confusão. E em 2013, eu recebi um telefonema de um ceramista japonês que mora na Austrália, imigrante australiano, é o Shin Koyama. O Koyama-san, um dia eu estava aqui em casa, em 2013, ele me ligou. Pimenta, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos querendo montar um ateliê residência em Arita. Você conhece? Conheço, já ouvi falar. Que dia que você pode vir? Então, eu só fiz mais ou menos as contas, e falei assim, em julho eu posso ir. Então, eu fui, fiquei junho, julho, agosto de 2013. Nesse período, nós negociamos a implantação, eu fiz um estudo de campo na cidade, ver o que a cidade podia oferecer para o estrangeiro, facilidades e dificuldades. E em 2014, nós iniciamos a residência artística em Arita, nós fomos a primeira residência artística, e aí eu assumi o cargo de coordenador. E isso, para mim, não é o fato de ser coordenador, né? Parece, não, eu fui coordenador. Olha, o mais legal de tudo não é o cargo de coordenador, mas o cargo, o trabalho, a atividade de orientador. Eu tinha que orientar o ceramista ocidental e vários orientais também, porque chegava gente de todo lugar, né? Tailândia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, a Ásia, né? Esses países, Índia também chegou, e em geral, Europa. Brasil, infelizmente, nós tivemos só 2 pessoas, a Carol Cunha e o Leandro Kanagusu, e teve também a Kimie. A Kimie, na verdade, eu não falo que ela foi residente. A Kimie, ela foi minha escraviária. Estava precisando de um estagiário, ela estava
pensando em desenvolver um trabalho com a porcelana de Arita, o uni útil ao agradável, e ela trabalhou comigo lá um período agora recente, pouco antes de eu vir para o Brasil. Mas o mais interessante que eu estava falando não é o cargo em si, mas é por eu ser o coordenador, eu aprendia. E o engraçado é que muita gente chegava lá e achava que eu sabia porcelana, só que eu não sabia, eu também estava aprendendo, né? Então, porque a minha história é com cerâmica, não era porcelana. E na porcelana a gente todo dia está aprendendo uma novidade. Então eu tinha que saber, ou tinha que buscar informação para trazer para aquele ceramista, vamos por italiano, ou seja lá de que país for, porque ele queria produzir aquilo, né? Então foi muito legal. Uma experiência, acho que é fantástica, né? E a gente aqui no Brasil, né, Pimenta? Eu não sei se você falar, mas aqui a gente tem a porcelana aqui. Tem hora que eu falo assim, o pessoal desconhece bastante, né, a porcelana em si, né? A gente tem muita coisa de porcelana, mas desconhece principalmente o pessoal do universo da cerâmica em si, porque a gente não é um país que tem massa para trabalhar com isso, né? Para desenvolver uma porcelana aqui é bem complicado, né? Sim. E aí eu queria que você contasse aí o princípio, o processo da porcelana, porque só para identificar para o pessoal na onde fica na linha aí da cerâmica, né? Uma terracota, uma faiança, um grés, uma porcelana, para o pessoal entender aonde situa a porcelana aí, para a gente seguir daí. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da matéria-prima. A argila, vamos colocar aí a argila in natura, tá? A terracota, que a gente pode ir num barranco, ou na beira de um rio, ou de um lago, pegar aquela argila, colocar na plasticidade, na consistência de água, para modelar e tal, e a gente pode modelar uma argila in natura. Podemos adicionar minerais nessa argila, como eu faço, eu pego uma argila in natura e eu adiciono caulim, feldspato e quartzo para que aquela argila suporte a temperatura que eu queimo. Estou falando de argila ainda, de pasta cerâmica. Então, isso eu faço a minha, mas a gente pode comprar aí nos nossos fornecedores, né? Pascoal, Farias e etc., né? Nós podemos comprar a pasta cerâmica e fazer. Isso é a cerâmica. Então, ela é plástica. A gente já acha, podemos dizer assim, que na natureza a gente já acha ela pronta. A porcelana, ela é isso aqui. É uma pedra. E é uma pedra dura. Eu não quebro essa pedra. Ela é dura. Quem já viu o feldspato in natura, ou uma pedra de feldspato, ela é dura, é uma rocha dura. Ela não é como o caulim que esfarela na mão. É uma rocha bem dura. Tá? Com muita concentração aí, talvez de quartzo e tal, para ela manter isso aqui. Então isso aqui é a pedra da porcelana. Certo? Tanto na China, Japão e Coreia, a gente encontra essa pedra in natura. Nós não temos essa pedra. Isso. Erradamente é traduzido em alguns livros como em Arita, na cidade de Arita, no Japão, onde eu estava, o sítio arqueológico onde é minerado isso aqui, está escrito em inglês de todo tamanho, em todos os guias turísticos, em todos os panfletos está escrito. Se alguém foi em Arita e pegou aqueles panfletos ou pesquisa na internet, vai ver lá. Depósito ou mina de caulim. Não é um caulim. Então tem erro na tradução, erro de explanação disso daí, esclarecimento. Essa rocha, ela já teria basicamente os 3 elementos. 3 elementos. Então já é uma mistura de bolo pronta. Você só tem que colocar água. Porque na mistura de bolo você já tem o fermento, a farinha e o sabor. Né? Aqui você já tem o caulim, o feldspato, o quartzo, nas proporções exatas, tá certo? Só que aí ela é dura, eu falei que ela é dura. Então nós temos que quebrar essa rocha. Quebrando essa rocha, faz o pó e aí adiciona-se a água. Aí você tem a massa. Só que não é tão simples assim. Então vamos lá, eu trouxe algumas amostras aqui. Isso é in natura. Tá dando um reflexo, mas eu acho que até legal, né, esse reflexo. Não, tá dando pra ver, sim. O sol tá na minha carequinha aqui. O pessoal pediu pra eu tirar os comentários, gente, mas eu não vou tirar, porque assim, as pessoas tá colocando, falando e gesticulando, então assim, não vou
Não vou tirar. O Pimenta está numa área muito boa ali, dá pra gente ver bastante. Agora que você está falando, eu acabei de olhar, porque eu não estou lendo também não. Aí eu estou lendo aqui, Então. qual a composição. Não lê não, que eu também me distraio. A Mariana estava enchendo meu saco. Eu tenho a composição química, mas não vamos entrar nisso não. Depois, se a gente tiver tempo, eu dou a composição química. Tá certo. Eu mandei fazer uma análise química. Pessoal, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui sobre o Pimenta, que eu acho que vai ser muito interessante para vocês, já que tem 140 pessoas aqui. O Pimenta está com um canal no YouTube, né, Pimenta? Você começou agora. Eu já assisti 2 vídeos e ele está falando de coisa muito, muito legal na parte técnica. É para básico, é para leigo, hein? Não, mas eu sei, mas é muito legal, cara. Parabéns aí pela iniciativa e tá sendo show de bola. Então depois a gente vai colocar o canal do Pimenta para vocês entrarem lá. E aí a gente, mais para frente, aí ele vai falando sobre esses processos aí, vai ensinando todo mundo aí pra gente aprender. Vou colocar uma receitinha no canal depois. Tá, joia. Eu não guardo segredo, não. Olha lá, então, in natura, certo? Aí, essa pedra, depois ela é triturada, ela é batida e tal, até retirar a impureza. Tá, dá para ver que ela tem um amarronzado? Isso é óxido de ferro. Dá sim. Esse óxido de ferro ele tem que ser retirado. Só que por mais que retira, olha aqui, essa aqui já foi retirada. Por mais que retira, ainda tem. E aí a gente vai tirando, aí vai quebrando, até a gente ter... Fica difícil agora mostrar. Pedrinhas. Isso vai sendo triturado, até virar pó. Só que o ferro, igual eu falei, né? O ferro ainda tem ferro nela. Só que uma forma muito simples de que eu explico isso daqui é o seguinte. A porcelana, ela foi criada, ela foi feita para ser queimada em redução. E não oxidação. Por quê? Quando você queima ela em redução, ela dá aquele mesmo efeito do celadon, que quem já estudou em cerâmica sabe o que é o celadon, vai reagir durante a redução, o óxido de ferro, ele vai mudar de cor. Então ele fica esverdeado ou azulado. Na verdade, a porcelana, então, ela não seria branca. Olha que curioso isso. A porcelana ela não é branca, ela é azul, azulada. Aí, uma forma interessante aí, quando eu era criança, e tem muita gente aí que talvez lembre, né? Antigamente, muito antigamente, né? As pessoas lavavam o uniforme escolar com anil. Deixava de molho as camisas brancas no anil. O uniforme de médico era lavado com anil. Por que isso? O olho da gente acontece uma reação lá dentro e tal, e a gente enxerga o azul como branco. Isso. O homotopão, né? É o efeito sabão em pó. Até na mídia digital, quando você trabalha, se você introduz um pouco do azul no branco para poder dar um branco bem brilhante, né? Vamos dizer assim. Então eu brinco que é o efeito sabão em pó. Bom, legal. Então a porcelana ela é isso, tá? A porcelana, pode-se dizer que ela é a pior argila para se trabalhar. Verdade. Ela não tem plasticidade. O que dá plasticidade na massa, na argila nossa? São as matérias orgânicas, que ontem, né, e anteontem, está todo mundo falando aí, da queima, a fala do Caio, né, da queima de matéria orgânica e tal, que a gente vê que matéria orgânica ela é queimada em até 800 e poucos graus, dentro do forno, a gente ainda sente aquele cheiro de matéria orgânica sendo queimada. Então, a argila ela tem plasticidade porque tem matéria orgânica. E a porcelana ela não tem matéria orgânica. O que deu origem à argila é exatamente como se a porcelana ela fosse a mãe da nossa argila. Existe uma região, nós falamos da China, de Shenzhen. A cidade vizinha em termos fica a cerca de 50 minutos, só que agora me falaram que eles fizeram uma autoestrada, então agora parece que chega em 20 minutos. Cidade próxima de Shenzhen,
chama Vila, né? A tradução seria Vila Sim, sim, sim. Gaolin. Olha esse nome, Gaolin. Gal também pronuncia-se Cal. Então é a Vila Caolim. Olha só. Então eles tinham Caolim nessa vila. E era vizinha de Dindenzém. Então eles começaram a fazer também uma nova massa, um blending, né? Eles misturavam a pedra de porcelana de Dindenzém com o Caolim de Gaolim. Entendeu? A tradução da palavra Gaolim significa montanha alta ou bosque, como é que fala? Gao é alto. A palavra Gao, ou Cao é alto. E Lin significa floresta ou também vila. Cidadezinha, uma vila, uma pequena aldeia, uma vila, uma florestinha, né? Um bosque. Então, se a gente for analisar, é interessante isso. É como se a pedra está lá em cima. E com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, esse caolim, com a chuva, ele vai se deteriorando e vai montanha abaixo. Quando ele vai rolando essas pequenas pedras, areia, vai formando areia na pedra, cai no rio, no leito do rio, ali ele veio pegando resto de folha morta, dinossauro, estou falando lá da época antiga, hein? Sim. Dinossauro. Milhões e milhões de anos aí. Dinossauros e folhas e micro-organismos e boi, vaca, gente, tudo, e vai misturando matéria orgânica e caiu no leito do rio e ficou. Isso, esse caulinho, essa pedra feldespática suja, essa pedra feldespática contaminada com micro-organismos, é que virou a nossa argila que a gente tem aí. Exato. É que quando as pessoas falam, né, eu falo rapidamente, assim, eu falo assim, né, a nossa argila a gente pega da base da montanha, né, e a porcelana está lá no alto da montanha. Então há uma diferença aí, o pessoal tem que entender. E aí fala um pouquinho assim, você falou da origem aí da China. Aqui no Brasil, porque você já tentou fazer algumas porcelanas aqui, né? Eu lembro que você teve uma época que você estava desenvolvendo algumas coisas. Aí existe essa questão, né? E depois a gente fala também da questão cultural, que é por que a gente gosta tanto do branco, né? Da porcelana, por que ela veio para cá, que eu acho que é muito louco isso. Sim. E aqui no Brasil a gente não deveria nem pensar muito na porcelana, porque é muito difícil, né? Sim. Então, vamos lá. A porcelana... Vamos dividir esse tópico. Então, vamos falar da porcelana no Ocidente. Ocidente, Isso. No Ocidente. Então, eu falei da Ásia. Esquece a Ásia agora um pouquinho. E vamos falar do Ocidente. Dizem que Marco Polo que chegou com vasilhinhas azuis esverdeadas na Itália. Era o selador, né? E aí as pessoas não sabiam o que era porcelana, não sabiam o que era aquilo, né? O italiano chegou na Itália, né? Os mercadores e tal. E aí, quem já leu o livro de Marco Polo, tem uma fala lá, e quem nunca leu, por favor, leia, que é muito interessante. As viagens de Marco Polo. Infanto-juvenil, mas ótima. E aí, os italianos não sabiam o que era aquilo. Era muito branco e era muito bonito, e a textura, o passar a mão naquela peça branca, o branco esverdeado, era gostoso ao tato, e eles desconheciam aquilo. Só que também, em Veneza, tinha umas conchas na região de Veneza, na Itália, toda aquela área ali, Itália, Grécia. Eu já li artigos falando que na Itália, em Veneza especificamente, e eu já li também falando da ilha de Chipre, né? E as ilhas gregas. Então, tem várias histórias, tá? O que eu vou falar é meio polêmico aqui. E engraçado também. Que é a origem da palavra porcelana. Porque a gente não conhecia porcelana, não existia aquilo. Sim. Então eles chamavam, os italianos deram o nome de porcella. Ou porcelana. Porque a porcelana, desculpa aí quem é italiano, porque minha pronúncia não é italiana. Relaxa. Então, a porcella, na verdade, era uma concha similar ao búzio
que era extremamente branca, lisa, e a tradução de porcella é porca, porquinha, leitoa. A porcella, ela era a fêmea do javali. É meio polêmico aqui agora, né? Porque uns falam que era... Você já sabe a história, né? Você tá rindo aí. Sim, não, vai lá, pode ir. A porcella, na verdade, é uma concha que eles falavam que ela se assemelhava ao órgão genital da fêmea do javali. Então, a palavra porcella, porcelana, vem da concha que tinha a forma de uma vagina de uma leitoa. Bom, aí da porcella virou a porcelana. E isso também tem uma ligação interessante na Europa com o que a gente vê muito em livro e tal, os alquimistas que estavam procurando ouro. Então dizem também que o ouro que os alquimistas procuravam, também eles procuravam o ouro branco. O ouro branco era porcelana. Na época... Na Idade Média, 1 quilo de ouro era equivalente a 1 quilo... 1 quilo de porcelana era equivalente a 1 quilo de ouro. Pô, aqui no Brasil então, tá imagina, né? Eu estou rico aqui agora. Estou vendendo. Se alguém quiser comprar, estou vendendo. Pois é. Então, assim, era o equivalente, né? Então, eles procuravam aquilo. Eles não tinham... Até os mercadores chegarem na Europa com isso era muito difícil. Então eles começaram a desenvolver alguma coisa que imitasse. Começaram a fazer, vamos falsificar? Né? O chinês está fazendo lá a porcelana, a gente não dá conta, nós temos que inventar uma coisa. Então eles começaram a pesquisar a cerâmica branca, né? E aí teria surgido então a faiança, tá certo? Que a faiança então vamos diferenciar. Então nós já temos a cerâmica, temos a porcelana e agora entrou uma outra categoria que seria a faiança. O que é a faiança? É uma argila de média temperatura, porque a faiança ela vai queimada de 1220 a 1250 aproximadamente. E a faiança ela absorve um pouco de água, aproximadamente 3% de água, certo? E aí, então, aí ela é pobre em caolin, então ela não é tão refratária, ela é uma cerâmica fraca, ela é uma cerâmica que quebra mais fácil. E para dar resistência a ela, necessariamente tem que ser esmaltada. A porcelana, eu tenho um exemplo aqui, a porcelana ela não precisa ser esmaltada para olha só que bonita. Vitrificar, né? Então, ela pode receber... o alimento, mas a faiança, ela necessariamente tem que ser esmaltada. E muitas vezes a gente olha Qual a diferença? Eu não sei, eu tenho peça em casa e eu não sei o que é a faiança. Abre lá o armário, guarda-louça da vovó, vocês vão ver aquelas sopeiras, as terrinas de servir sopas, né? As sopeiras antigas, as fruteiras antigas, toda craquelada, fica aquele pretinho assim, né, de sujeirinha, mas aquilo já faz parte também, né? Fica um craquelado, parecido com o que hoje a gente tenta fazer no raku, né? Ela fica craquelada. Aquela louça craquelada, aquilo é a faiança, tá certo? Então, a faiança entrou aí. Aí depois nós temos também no Ocidente, eles começaram pesquisando os alquimistas e químicos e físicos e cientistas, eu estou falando século XVII, século XVIII, XVI, até o século XVIII, descobriu-se então a porcelana de ossos. Isso. Aí vem aquela história, lá no Louruço, olha aí quem assistiu às palestras do Louruço. Qual a diferença das cenizas vegetais e das cenizas de huesos, né? Então, a cinza de ossos, ela é muito usada para fazer porcelana. Alguns esmaltes pedem um pouquinho de cinzas de ossos. Eu já usei esmalte usando pouco percentual de cinzas de ossos. Então, uma receitinha básica, olha aí, papel e caneta na mão. 50% de cinza de ossos, 25% de caolim e 25% de feldspato, a gente tem uma porcelana de ossos. Gente, isso é receita básica. Isso está lá nos livros, não foi eu que inventei, não.
Só que vamos olhar de novo a receita do bolo, né? Esse trigo é da onde? Esse fermento é da onde? O ovo é caipira ou é da granja? Mesma coisa. A cinza é cinza de quê? Quanto que ela foi queimada? A que ponto que ela foi lavada, moída. Lavada e etc. O caulim é que tipo? Então, assim, 50% de cinza, 25% caulim, 25% feldspato, você tem uma porcelana de ossos. Exemplo de uma porcelana de ossos. Olha só. Eu medi antes esse copo, antes da palestra para ver. Tive curiosidade, porque eu nunca tinha feito isso, né? Aí eu peguei um parquímetro e fui medir. Ela tem 1 milímetro de espessura. 1 milímetro. Isso aqui é um copo para vinho. Quando você coloca o vinho tinto aqui dentro, a gente vê o vinho. Muito legal. Não, dá dando para ver seu dedo, a luz aí que você tá, dá para ver tudinho. Né? Dá para ver ela. Coloca o dedo dentro aí, para o pessoal ver que dá. Ó, dá para ver contra a luz, dá para ver o dedo dele lá dentro. Né? Então, translúcida que ela é do... Totalmente. Então, a porcelana de ossos, ela é mais translúcida, né? Algumas pessoas têm... Opa, isso quebra. Cuidado. Porcelana quebra. Porcelana quebra. Só uma dica aí pro pessoal. Tem gente que pergunta, quebra? Algumas pessoas têm essa xicrinha aí, né, em casa. Várias peças são escritas Made in Japan, né? Essa peça que é de uma região no Japão, essa aqui é a famosa porcelana. Dá para ver? Dá. Tem uma dá geisha. Pra ver que dá para enxergar o desenho do outro lado. Tem uma geisha. Ah, dentro do fundo. Ah, sim. Vira mais para a luz. Aí, ó, dá para ver agora, ó. Essa geishazinha tem uma sombra de uma geisha. Ela foi entalhada no fundo da xícara. Ela é um relevo no fundo da xícara. Nossa. É um relevo. Dá para ver perfeitamente. Ela é em relevo. Minha esposa está perguntando se é antigo. Oi? Isso é antigo, essa peça aí? Essa peça aqui, século XIX, 1900 e alguma coisa. Não, século XVIII, XIX, 1800 e pouco. Foi quando Arita também produzia, mas isso é da cidade vizinha, cerca de 10 minutos de Arita, cidade chamada Hassami produz isso. Pessoal que adora a receita, então perguntando de novo, repete a receita aí, só para o pessoal ouvir. Anota aí, galera. Fica com o papel do lado, que já vai mais receita, fica com papel e caneta do lado. 50%. Na verdade, desculpa, Pimenta, mas essa receita se acha muito fácil, ela. É uma coisa bem comum, né? Tem até eu não lembro agora mais, tem um professor aqui de uma faculdade aqui que ele estava estudando essa receita com os ingredientes daqui. Mas repete para o pessoal aí. Vamos lá. Quando fala de Bonnie Ash, né? Alguém escreveu aí a Zezé. Isso, acabou de escrever. Olha só, isso daqui é a cinza de ossos, mas é a cinza de osso mesmo, tá? Eu comecei a fazer uns testes, eu fui em casa de agricultura. Casa de agricultura. E comprei ouro. Gente, isso aqui tem um cheiro, assim, horrível. É horrível. Então, assim, só que isso daqui é quase uma areia, é uma areia de construção, de tão grossa que ela é. Isso aí é usado para esterco, para fertilizante, né? Exatamente, para correção de solo. Essa aqui é a cinza de osso de boi, é verdadeiro, osso de boi. Então, vamos lá de novo a receita. 50% de cinza, 25% de caulim e 25% de feldspato, ou essa receita ela é inglesa. Então, na Inglaterra, eles não tinham muito feldspato. Eles usavam 25% da pedra da Cornualha, né? A Cornish Stone aí, né? Então, isso daqui, vamos lá, vamos voltar aqui. Essa é a de, já ia falar material de construção, é de agricultura, né? Correção de solo. O que eu faço? Eu pego isso aqui, fico horas no grau de porcelana, moendo, ou você pode triturá-lo novamente. Porque eu não uso para fazer massa, eu uso para fazer esmalte, um tipo específico de esmalte que não vem ao caso agora.
Só que depois aí eu descobri, né? A gente brinca que descobriu a roda, né? Fica todo feliz quando descobre aí a famosa cinza de osso sintética. Então, Sintética, é. consegue a cinza de osso sintética nos seus fornecedores. Tripolifosfato de cálcio, né? Se eu não me engano. Fosfato de cálcio, Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio, é. O tripolifosfato é outro. Fosfato de cálcio. Tem para comprar pronto. Tá? É a cinza de osso sintética. Fosfato de... Então, assim, ela vai... Essa daqui... Então, se eu colocar aqui, ó, 50 gramas dela, 25 gramas de feldspato e 25 gramas de caolin, teoricamente, eu tenho a porcelana. Tá? Não é bom para modelagem à mão. Então, ela é mais para conformação usando moldes, usando os estampos. Tá bom? Então, lembra que eu falei que a porcelana... não sei. Aí tá. Então, porcelana, tal, começaram a fazer a porcelana no Ocidente que eu estava falando, né? Isso. Começamos a fazer a faiança e porcelana de ossos. Depois descobriu-se, então, né, a pólvora, né? Como fazer a porcelana mais próxima da oriental, né? Então, o caolin, feldspato e quartzo. Basicamente, esses 3 elementos, que é o que eu falei antes. São os 3 elementos principais, ou os minerais, a base dos minerais que a gente tem na pedra da porcelana. Receita. Todo mundo gosta de receita. Também gosto, né? Gente, é uma receita. Não faço grande quantidade, não, que depois vocês vão colocar a culpa em mim se der errado, tá? Fatalmente vai dar errado. Tem que testar. Vou pegar lá emprestado as falas do Louruço. Tiene que testar, né? Isso. Vai testar, vai bater a cabeça. Mas, basicamente, 50% de caolin. Por quê? É refratário. 25% de um fundente. O quê? O feldspato. E 25% do quartzo para poder dar a formação vítrica ou a vitricidade. Que tipo de feldspato? Ou de potássio. Tá bom? Feldspato, potássio. Tá? Deixa eu ver. Falei disso, mas eu estava falando que a porcelana ela é uma argila ruim de se trabalhar. Isso. É a pior massa que tem para gente trabalhar. Certo? Por que isso? Ela deforma muito. Ela deforma mais do que o normal. Nas palestras anteriores aí, também foi falado da mufla. Ou caixas de sagar para queimas de peça. Isso é legal. Eu trouxe um exemplo que deu errado. Essa é a mufla, gente. A muflazinha vem assim, ó. Então tá vendo essa forma? Sim. Eu tenho uma coisa aqui assim, né? Ela vem, é uma caixinha com esse fundo arredondado, viria outra caixinha e outra caixinha, outra caixinha. Aqui dentro viria uma vasilhinha, uma cumbuquinha, né? Uma tigelinha, um pires, aqui dentro. Essa aí grudou. Tá vendo? Então, assim, coisas que acontecem. Então, a porcelana, ela deforma muito, tá? O que é isso? Onde é que eu compro isso? Feito com uma argila de alta temperatura. Faça a sua. Faz. Eu já torneei para alguns ceramistas já que trabalhava peças assim para essa finalidade, para funcionar só com mufla. Então, por exemplo, a mufla, por que eles usavam a mufla? Isso. Era queima a lenha. Senão vai virar um esmalte de cinza. O que eles estavam querendo? A porcelana branca. Vamos voltar lá na Ásia um pouquinho? Sim, vai lá. Porque é o berço, né? É lá na China. Né? Então, vamos voltar para a China. A porcelana, ela teria surgido... não se sabe. Isso é provável, né? Tem suspeitas que a porcelana teria surgido durante a dinastia Tang na China. Escreve Tang com G mudo no final.
que vai aproximadamente do ano 600 até o ano 900, tá? 900, 616, se eu não me engano, 906, 907, sei lá. Uma coisa assim. Então, entre o ano 600 ao ano 900. Então, eles começaram, então, a desenvolver a porcelana. Detalhe, o povo, ou a dinastia Tang, ela era aonde hoje é aquela região de Xi'an, que é onde tem os famosos soldados de Xi'an. Aquela região ali, ela era governada pelo povo, pela dinastia Tang, na China. Tá? E eles tinham contato eles eram comerciantes e faziam comércio com o Oriente Médio. Olha que doideira isso. Importaram, foi aonde começou a entrar o azul cobalto. Na verdade, o azul cobalto não é chinês, não é japonês. É o azul maometano, vem do Irã. Né? Azul maometano que fala. Bom, porém foi na dinastia Song, na China, Song, na China, que ela foi refinada, né? Ou seja, quase que 200, 300 anos depois é que ela começou a ser refinada. Então, quando eles começaram a fazer a porcelana com celadon, não era pintado ainda em azul e branco. Só lá no século XII, século XIII, que eles aprenderam a limpar o cobalto, para o cobalto ficar azul. Por isso que muitas vezes em filme, toda novela, todo filme de Jackie Chan, novela mexicana, dramalhão, alguém desastrado quebra um vaso da dinastia Ming, né? O que tem na dinastia Ming que o vaso Ming é o mais caro? Né? Porque foi na dinastia Ming que eles conseguiram o branco e o azul. Então são as peças mais belas que se tem. Legal. Né? Nossa. Eu tenho um exemplo aqui de uma coisa mal feita. Olha que coisa mal feita. Isso daqui é um exemplo de uma peça onde a tinta Tinhua, né, o chinês Tinhua, o goço japonês, tá dando, eu não sei se tá dando... O problema é só o foco. Não tá dando foco, né? mas dá para ver que ela é um azul acinzentado aqui, escuro. Dá para ver que ela tá fervida, ela tá oxidada. Isso. É um fervido da tinta E tá um azul sujo, tá um azul que não tá um azul puro, não tá um azul bonito, não tá um azul cobalto. Bem diferente, assim já dá para ver. Porque eles não sabiam limpar. Tirar o óxido de ferro da tinta. A pedra natural do cobalto, ela tem manganês, ferro e cobalto na pedra in natura. Então eles tinham que lavar esse mineral. Então, por não saber, então é como os arqueólogos aí, cientistas, pesquisadores de cerâmica, é como eles conseguem então datar qual dinastia pela cor do negócio aí, né? Deixa eu ver, mais o quê? Faça perguntas, gente. Deixa eu te falar, tudo isso que você está falando, que temperatura que eles queimavam essas porcelanas dentro dessas muflas nos fornos lá, né, na China, como que... Tá. 1.300 hoje queima, não precisa queimar mais do que 1.300. Mas queimava-se até 1.400, mas vamos lá então. Curiosidades e brincadeiras à parte, vamos lá. Porcelana de alta, teoricamente também, surgiu na China. Dizem que eles iam colocando fogo, ia fazendo a queima num forno similar, parente. É um parente ancestral do Noborigama, todo mundo conhece o Noborigama,
Na China, ele não tem Noborigama, na China é forno dragão, ele é contínuo, ele sobe também morro acima, como o Noborigama, só que ele é uma única câmara. Então, eles iam queimando aquilo ali e eles iam... como é que fala? A temperatura ia aumentando, mas era cru, não tinha nada. E aí eles viam que a cinza também dava esmaltação, e aí eles foram aumentando a temperatura para conseguir, e colocava mais lenha para se conseguir. Depois eles descobriram que colocando a pedra da vila de Gaolin, que a peça ficava mais resistente. Então eles colocaram Kaolin na argila. Com isso, a argila ela foi clareando. Nós estamos falando em séculos. Sim. Foi clareando. Depois eles foram adicionando a pedra de Jindenzen. E a pedra foi ficando mais refinada, mais fina e mais sonora. E já aceitava esmaltações com a pedra de Jindenzen, que é uma pedra feldespática que funde também em alta temperatura. Dedução. Aí eles falaram, opa, vamos tirar a argila para ver o que acontece? Tiraram a argila, começaram a colocar só o Kaolin com a pedra de Jindenzen e criou-se a porcelana. Quando, nesse do zero até criar a primeira porcelana, aproximadamente século VI, né, eles foram aumentando gradativamente a temperatura até aproximadamente 1350 a 1400, tá? Isso registros. Pode queimar mais? Pode. Deformava muito. Eles não tinham pirômetro digital, não tinham cone pirométrico, era olhômetro, né? Era olhômetro, né? Eles não sabiam, porque... Só um parênteses, sair da porcelana um pouquinho, que é uma curiosidade que eu gosto de falar também. O famoso sangue de boi, ou Red Cooper, né? Eles não sabiam o que oxidava. Eles sabiam que tinha uma redução, o que reduzia. Como fazia redução para o óxido de cobre ficar vermelho? Eles não sabiam. Aí eles descobriram que se jogasse matéria orgânica lá dentro, dava uma redução, a queima da matéria orgânica dava redução, e a peça, o óxido de ferro, de cobre reduzia e virava. Aí foi um tal de jogar cachorro, mulher, marido, sogra, jogava gente lá dentro. Foi uma festa. Até criar, eles falaram, não, gente, é só fechar a chaminé que a gente consegue uma... Mas até lá dizem que muita gente foi sacrificada aí para fazer o sangue de boi. Não tinha o Louruço lá para explicar a redução, né? Não tinha Louruço, aí matou muita sogra. Aí... As sogras que me perdoem, viu, gente? Mas tá a história lá, a história, hein? Então, a temperatura ficou durante muito tempo entre 1350 a 1400. Tá? Vamos falar uma diferença básica da queima de Jindenzen e de Arita. Então, China e Japão. Sim. Isso é legal. Os fornos de Jindenzen, a grande maioria é a gás. Lá nós temos os fornos... Deixa eu só te falar uma coisa rapidinho aqui. Fala. Já está quase dando 1 hora aqui, gente. Na hora que... aí a gente volta para continuar, tá? Só para a gente seguir a conversa, a gente volta. Mas ainda dá para... Pode seguindo aí, eu aviso. Lembre então que eu vou falar dos fornos, que eu esqueço rapidinho também. Tá? Eu vou encerrar aqui, a gente volta já e o Pimenta conecta de novo e a gente continua daqui para ele explicar dos fornos, tá? Beleza.